Após a goleada absurda do Barcelona no Real Madrid ontem, os principais jornais da Espanha amanheceram simplesmente detonando o Mbappé. O francês definitivamente ainda não demonstrou porque o clube merengue insistiu tanto para contratá-lo nos últimos anos e a galera na Espanha já começou a perder a paciência. O pior é que ele fez o Bellingham também tomar de tabela. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar como os principais jornais reagiram a isso e eu vou querer saber a sua opinião sobre toda essa polêmica envolvendo o Mbappé nesse time aí. Pois é, pessoal, após esse espanco que o Barça deu no Real Madrid ontem, eu vi uma frase nas redes que simboliza muito bem uma parte da desorganização do time merengue nessa temporada que dizia: em seus jogadores de linha, o Real Madrid teve dois destaques individuais na temporada 2023-2024, Vinícius Júnior e Toni Kroos. Eles perderam Toni Kroos e contrataram como se tivessem perdido Vinícius Júnior. Essa frase faz total sentido, afinal, como eu sempre disse, o Mbappé tem aqui em sua carreira mais ou menos uns 8 anos de futebol profissional e sempre foi um ponta esquerda e jamais um centroavante. Tá, pra não dizer que ele nunca foi um centroavante, no início da temporada 22-23 o PSG tava jogando com ele centralizado, com o Neymar aberto na ponta esquerda e o Messi na ponta direita. Porém, perto da pausa para a Copa do Mundo do Catar, durante alguns jogos da seleção francesa, ele começou a dar várias entrevistas afirmando que se sentia muito melhor em jogar na seleção porque colocavam ele na posição que ele gostava, deixando assim ele mais livre para flutuar pelo ataque, segundo suas palavras. Afinal, Giroud fazia o papel de centroavante. Ele começou a bater nessa tecla insistentemente até que o então treinador do PSG, na época, Christopher Galtier, resolveu recuar o Neymar pro meio para jogar com o Mbappé podendo flutuar mais pela esquerda. Ou seja, para não dizer que ele nunca jogou de centroavante na carreira, ele jogou por uns 3 ou 4 meses e deixou bem claro que odiou. E então agora o Real Madrid, que já vinha flertando com ele há muitos anos, finalmente conseguiu sua contratação. Em seus primeiros jogos na temporada, o que vimos? Ele literalmente batendo cabeça com o Vinícius Júnior pela ponta esquerda. Eram umas imagens bizarras que vazavam ao longo do jogo, parecia que o time nem existia pela direita. E o pior de tudo isso, como eu venho dizendo, desde que essa contratação foi anunciada, eles contrataram outro ponta esquerda, sendo que já tinham simplesmente o melhor ponta esquerda do mundo. Provavelmente pensaram: o cara faz 50 gols por temporada, é craque, não vai ter problema colocar ele pra jogar um pouquinho mais pro centro, ainda mais tendo outros craques em volta, rapidinho ele se adapta. Porém, sabemos que o futebol não funciona dessa maneira e qualquer pequena mudança pode causar grandes diferenças. E o resultado estamos vendo: um time desorganizado e desequilibrado que não pratica um bom futebol e já vê o Barcelona de Hans Flick abrir 6 pontos na liderança e mostrar que se o Real quiser ter uma chance na temporada, terá que começar a crescer agora ou ficará tão pra trás que caso consiga se reerguer depois será tarde. É claro que grande parte dos jogos são sim vitórias, afinal não podemos negar a força do time, porém atualmente a sensação que dá é que hoje em jogos grandes, caso o Vinícius Júnior não chame a responsabilidade e destrua o jogo como fez contra o Borussia Dortmund na última semana, a equipe não vencerá. E como ontem o Mbappé, que como eu disse, era essa contratação que muitos olhavam e pensavam que deixaria o time imbatível de vez, fez possivelmente a pior partida de toda a sua carreira, acumulando incríveis 8 impedimentos, sendo 6 só no primeiro tempo, os jornais da Espanha hoje amanheceram destruindo o francês. O Diário AS foi o primeiro que falou em Halloween antecipado para o camisa 9 e escreveu: o Barça o deixou impedido, literalmente, de novo e de novo e de novo e de novo. Ele até comemorou um gol, mas alguns centímetros lhe tiraram. Eles foram os únicos que encontraram a rede, porque aquela guerra perene contra a Flâmula parecia entrar na cabeça de Kylian, e ele também não acertou nos regulamentos. Em até 3 ocasiões, ele desperdiçou chances corpo a corpo, das quais deveria marcar. Seu primeiro clássico terminou em pesadelo. O Halloween foi antecipado em alguns dias para os franceses. O Marca também foi crítico a Mbappé, apontando oportunidades desperdiçadas pelo atacante para transformar a goleada favorável ao Real. Ao ver os melhores momentos, você perceberá que perdeu uma oportunidade de ouro para destruir o Barcelona. Mbappé viveu impedido e mandou para o limbo vários confrontos individuais contra Iñaki Peña. O francês, um dos atacantes mais potentes e rápidos do mundo, não precisa viver tão perto da linha, mas caiu diversas vezes em impedimento ao ver como um golaço foi anulado no primeiro tempo. Ancelotti ficou desesperado com os 6 impedimentos que lhe foram apontados no primeiro tempo. No segundo tempo ele se adaptou melhor, mas não esteve bem.
A sua falha frente a Iñaki Peña aos 64 minutos frustrou qualquer tentativa de recuperação. Esse mesmo jornal também não poupou o Bellingham. Em publicação, o veículo afirmou que o inglês é apenas uma sombra do que foi na última temporada. Bellingham é uma sombra de futebolista que estourou no Bernabéu na temporada passada. E a culpa não é dele, mas sim da gestão que está sendo feita sobre ele. Todos os dias ele joga em uma posição que não é sua. E o menino, embora dê tudo de si, não brilha. Jogar perto da ala direita, atuando como lateral durante muitos minutos, é uma piada de mau gosto que Ancelotti deve corrigir imediatamente. Pois é, pessoal, o jornal Marca trouxe outra grande verdade sobre essa contratação do Mbappé, que é o fato do esquema que o Ancelotti foi obrigado a montar para conseguir encaixar ele está prejudicando muito o Bellingham também. Na última temporada, o Real Madrid foi campeão de tudo e o Bellingham passou das 30 participações em gols, podendo pisar mais na área, e agora isso não acontece com o Mbappé por lá. Inclusive, recentemente, alguns portais vêm dizendo que o próprio Bellingham vem se sentindo muito mal mentalmente, pois até agora não conseguiu fazer um único gol na temporada, sendo que na passada essa altura já estava chegando em 10. E por fim, o portal Relevo escreveu: as expectativas altas em Mbappé não são atendidas. Hoje caiu numa armadilha simples do Barcelona, ficou em impedimento diversas vezes e pouco produziu. Essa falta de precisão e controle o deixou fora de jogo nada menos que 8 vezes, em um recorde pessoal de impedimentos. Pois é, galera, o Ancelotti também já vem sendo bastante questionado na Espanha também, e o fato é que ele vai ter muito trabalho para fazer esse time dar certo. Por conta desses fatores, eu sempre deixei claro que o Real deveria ter contratado um centroavante de ofício como Haaland ou Harry Kane. Inclusive, no começo da última temporada, o Kane estava saindo do Tottenham e o Real ignorou completamente a possibilidade de contratá-lo simplesmente porque queria esperar o Mbappé ficar livre para contratá-lo agora. Ou seja, eles perderam a chance de trazer um dos melhores centroavantes do mundo e passaram uma temporada inteira sem centroavante, simplesmente para esperar um cara que nem centroavante é. E o pior, agora tá rolando um boato na Espanha que na próxima temporada o Haaland pode se tornar jogador do Barcelona. E se pensarmos bem, é algo que faz total sentido, visto que ao final dessa temporada ele terá apenas mais um ano de contrato e, se não for vendido, poderá sair de graça em 2027. Além disso, o Guardiola já afirmou que tem grandes chances de essa ser agora sua última temporada por lá e o time tende a cair sem ele. E para finalizar, o contrato do Lewandowski com o Barça também acaba agora no meio de 2025. Então imagina se isso acontece. O Real teria perdido a chance de contratar o Kane e depois o Haaland para contratar um cara que nem centroavante é. E é por isso que agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui então. O que você acha? O Mbappé ainda vai conseguir dar a volta por cima e justificar o porquê o Florentino Pérez passou tanto tempo querendo ele? Ou assim como eu, você acha que isso aí não vai dar certo e que a contratação mais esperada por muitos nos últimos anos, na verdade, não será tudo isso? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso, e se você não viu porque o Messi não quer que o Vinícius Júnior ganhe a bola de ouro amanhã, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Que Deus te abençoe e valeu!